Você se lembra do Aquaman? O super-herói da DC, famoso pelos seus poderes aquáticos e por se comunicar com animais marinhos? Nas histórias em quadrinhos, descobrimos que o Aquaman é um Atlante, ou seja, descendente tanto de humanos quanto dos Omomagi, espécie de humanos com poderes mágicos. Mas e se houvesse menos magia e mais biologia? Que características nosso belo Aquaman deveria ter para ser mais fiel à realidade? Pensando nessa alternativa, vamos nos inspirar no Necton, animais adaptados à vida aquática que podem vencer a coluna d'água e nadar livremente. Dentro do Necton, escolhemos os dois grupos mais famosos para poder construir nosso Aquaman realista no vídeo, os mamíferos aquáticos e, é claro, os peixes. Não é legal contar com um herói que seria facilmente carregado pela correnteza, não é? Por isso, baseado tanto em peixes quanto nos mamíferos aquáticos, nosso rei de Atlântida poderia assumir um formato mais hidrodinâmico, que chamamos de torpedo, além de ter um uniforme totalmente liso e nenhum pelo exposto, o que diminuiria seu atrito com a água. Assim como o Necton, nosso herói aumentaria a velocidade e a eficiência do seu deslocamento na água. Ainda falando em salvar o mundo nadando, precisamos pensar como ele faria para mergulhar e emergir na água. Devemos olhar para as estruturas que auxiliam na flutuabilidade dos peixes. Diversos mecanismos como uma bexiga natatória, ossos cartilaginosos e um corpo achatado para ocupar uma maior superfície estão presentes em organismos nectônicos. Mas, como o Aquaman precisa ter a capacidade de nadar ativamente para combater seus vilões, o nado ativo é a melhor forma de mantê-lo sem se afundar na coluna d'água. Então, baseado nos peixes que nadam ativamente, elementos como bexiga natatória são reduzidos ou ausentes e, em seu lugar, estruturas como o fígado grande cheio de óleo, nadadeiras grandes e rígidas e caudas assimétricas poderiam ser mais favoráveis para a ascensão durante o nado ativo. Agora, para que o Aquaman pudesse respirar na água sem a ajuda de sua fisiologia mágica atlante, seria importante que ele tivesse brânquias, como ele já teve até na época de popularização dos quadrinhos nos Estados Unidos. Mas, se a versão moderna sem brânquias e com respiração mágica quiser ser mais biologicamente correta, ao mergulhar em grandes profundidades, é legal se inspirar nas baleias, que esvaziam totalmente seus pulmões e evitam que a pressão cause danos a eles. Além disso, proteínas especiais no sangue das baleias carregam oxigênio de maneira muito eficaz, de modo que, se o nosso herói perdesse sua respiração mágica, ao menos ele poderia passar um maior tempo em apneia. Outro fator importante para viver na água é pensar no controle osmótico do corpo. Para viver na água salina do mar, Aquaman teria de lidar com a perda de água para o ambiente, já que os mares e oceanos são mais concentrados que o interior do seu corpo. Para contornar isso, ele teria que fazer o que os peixes ossos fazem, ingerir a água pela boca e ter um rim capaz de filtrar a água salina. Ou poderia fazer igual que algumas tartarugas e aves marinhas fazem, que é excretar o excesso de sal por uma glândula especializada. Quem já mergulhou sabe que enxergar e ouvir no mar não é a mesma coisa que fazer isso em terra firme. Logo, sem a magia do DNA Atlante, o nosso rei de Atlântida poderia ter órgãos dos sentidos que são exclusivos dos peixes para a percepção do meio marinho, como por exemplo a linha lateral, que consiste de uma série de poros dispostos lateralmente ao corpo do peixe e que permite que a água entre por ali, entrando em contato com células sensoriais, dando ao peixe uma melhor percepção sobre os movimentos na água próxima a ele. Outro recurso que o Aquaman poderia ter, com base nos tubarões e raias, são as ampolas de Lorenzini, que são poros no torso do corpo com eletroreceptores que ajudam a identificar animais pela água. Dessa forma, a percepção do nosso herói a vilões e obstáculos no escuro seria muito mais apurada. E ainda pensando em sentidos, supondo que seus olhos são iguais aos de um humano normal, como ele enxergaria em grandes profundidades? A resposta pode ser o que baleias e até morcegos fazem, a ecolocalização. Essa estratégia se baseia na emissão de ondas sonoras e, a partir do eco causado quando elas atingem um objeto, o animal consegue se orientar na coluna d'água. Como na água o som se propaga cerca de 5 vezes mais rápido que no ar, se torna uma alternativa para a escuridão do ambiente marinho profundo. Porém, para ser capaz disso, o Aquaman teria que ter o melão, que é uma estrutura presente nas baleias que direciona e focaliza as ondas sonoras. E é esse melão que confere a forma arredondada das testas nas baleias, como visto nas belugas. Seria muito importante que o nosso herói pudesse manter a sua temperatura interna enquanto estivesse dentro da água, é o que chamamos de homeotermia. Uma estratégia comum do Necton em geral para regular a temperatura do corpo é o controle do fluxo sanguíneo. Quanto mais sangue fluindo para a pele, mais calor é carregado para fora do corpo e vice-versa. Agora, mais especificamente baseado nos mamíferos aquáticos, ele deveria ter um grande estoque de gordura, servindo como isolante térmico ao seu corpo e ajudando-o a nadar em águas frias. Além disso, a presença de tecido adiposo marrom seria importante porque nesse tecido é produzido calor para o próprio corpo. Já pensando nos peixes, nosso Aquaman poderia ter um mecanismo de circulação contra a corrente que, em resumo, significa ter veias e artérias em seus músculos passando bem próximo umas às outras e trocando calor entre si, mantendo o calor produzido pelos músculos preso entre esses vasos e evitando que ele se dissipe para o meio ambiente. Agora você conhece um pouco melhor algumas características que nosso Aquaman poderia ter caso não descendesse dos Omomagi.
E como podemos ver, mesmo sem magia, os organismos adaptados à vida marinha possuem mudanças extraordinárias e, através delas, foram capazes de dominar esse ambiente.